que a gente tem aqui era, vamos fazer mais um exercício para este curso, uma quantidade enorme de exercícios de vários tipos. Essa tabela aqui a gente já traz faz algum tempo, em vários vídeos, para a gente guardar as informações de preferência, mas depende do exercício, né? Nesse caso aqui não foi dado nada na FATEC aqui, nada de condições. Nessa tabela vem. Então, ele está subentendendo que a gente sabe isso aqui, que são os ângulos notáveis de 30, 45 graus e 60, seno, cosseno e tangente. E aí vem aquele negócio para construir, aquela brincadeira que se faz, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2 raiz quadrada do numerador. É, isso aí. Bom, FATEC. No sistema cartesiano, que aqui é um sistema cartesiano, eixo x, eixo y, considere a circunferência de centro-O. Né? A circunferência foi construída aqui de centro-O, da origem do sistema. Tá? E os pontos A, que tem 2 e 0, 2 de valor. Deixa eu colocar aqui esses valores para a gente não esquecer. Olha o que acontece. Deixa eu colocar aqui eu vou colocar de branco mesmo. Ó, o ponto A, eu vou até colocar aqui fora, ó. Esse valor de A no eixo x vale 2. O que significa que essa medida aqui de x, ó, essa medida que vai aqui até ali, até a altura do valor de x, quer dizer, aqui, ó, do ponto A, essa medida vale 2. Ok, isso é importante, que é do eixo x e 0 de y. E que o ponto Q aqui nesse valor de x é raiz de 2. Deixa eu colocar também aqui, ó, raiz de 2. Nesse lugar de Q, vou trazer aqui, isso é raiz de 2. Ou melhor, raiz de 3, era raiz de 3. Ok? Então, significa que essa medida aqui é raiz de 3 até o Q. Perfeito? No eixo x é Q. No eixo y é 0. Sabendo-se que P é um ponto dessa circunferência, é um ponto aqui da circunferência. Aí você concorda que, antes de continuar, você concorda, P é um ponto da circunferência, essa medida é raio. Esta medida aqui é raio. Mas essa medida é raio, essa medida aqui também é raio. Então, essa medida e esta são iguais. Então, aqui também vale 2. Era. Aqui também vale 2. Por que vale 2? Era. Porque aqui é raio, isso aqui também é raio. E esse aqui vale 2. Esse lugar aqui, ó, da intersecção, tem aqui o ponto A com o eixo x, dessa circunferência, esse ponto aqui, esse valor é 2. Então, aqui também vale 2. Bom, deixar por enquanto aí. Né? E que a reta AT, essa reta que passa por AT, é tangente à circunferência. Opa, se é tangente à circunferência no ponto A, significa que aqui, essa reta, tangente à circunferência no ponto A, aqui com o eixo x, isso aqui forma um ângulo de 90 graus. Perfeito? Isso é importante. Tá ok. AT é paralela a PQ. Opa! Se AT é paralela a PQ, aqui também forma ângulo de 90 graus. Tanto faz ali quanto aqui. Forma ângulo de 90 graus, porque esses dois, a reta e esse segmento, são paralelos. Então, a medida do segmento AT, a gente quer essa medida aqui, ó. A gente quer esta medida aqui, que eu vou fazer assim, tá? Mas podia ser reto, né? Era. E a gente quer essa medida. Então, já vou anotar aqui o que a gente quer. A gente quer saber quanto vale o segmento AT. Perfeito? Quanto vale este segmento em medida em valores. Ok? Vamos lá, vamos ver o que a gente tem, porque a gente tem aqui um resultado que é um teste. E aí é o seguinte, a gente quer essa medida, vamos chamar essa medida de x. Opa, então seria fácil, ó. Eu pego esse ângulo θ, não é verdade? Determino aqui um
seno ou um cosseno ou uma tangente. Por exemplo, se for seno, cateto oposto, pensando aqui nesse triângulo aqui, ó, o triângulo maiorzinho aqui. Pensando nisto, eu poderia pensar assim, então eu coloco o seno, aplico o seno de θ, que vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Mas eu não tenho a hipotenusa, eu tenho esse pedacinho aqui, ó. Perfeito? Eu tenho este pedaço. Esse daqui eu tenho. Vamos pensar então em cosseno. Cosseno é cateto adjacente, que é essa medida que a gente tem, que é 2, sobre hipotenusa. Mas eu não tenho hipotenusa, certo? Também eu não tenho hipotenusa, eu não posso usar esse negócio aí, tá ok? Agora, eu posso determinar esse ângulo aqui, eu posso determinar usando este triângulo aqui, ó. Usando o triângulo, quem? OQP. Porque eu conheço essa medida, e nesse triângulo aqui, eu tenho o cateto adjacente, que é raiz de 3, lembra que é essa medida, e tem hipotenusa. Opa, vamos lá. Então, se eu achar o ângulo alfa, melhor, θ, eu resolvo o problema. E aí, como é ângulo θ, e eu tenho o cateto adjacente e a hipotenusa, a gente usa quem? Cosseno. Então, cosseno de θ, novamente, nesse triângulo aqui, ó, OQP, tá ok? Nesse triângulo. É cateto adjacente, que é o cateto que forma aqui o próprio ângulo, que é raiz de quem? De 3 sobre hipotenusa, que é 2. Por que aqui é 2? Lembra? Aqui essa medida é 2, ó. Essa medida aqui toda é 2. Isso aqui é raio. Isso também é raio. Isso vale 2. Opa! Então, o que a gente tem? Cosseno de θ é igual a raiz de 3 sobre 2. Então eu conheço θ. Aí, se você não tem a tabela ou não, você vai pensar nisso. Quem é o ângulo que o cosseno vai dar raiz de 3 sobre 2? Aqui, ó. É o 30 graus. Então, aqui o θ é 30 graus. Se você tiver com uma calculadora, você vai fazer o inverso da calculadora. Você vai usar aqui, ó. Vou colocar aqui, tá? Você vai trabalhar na calculadora assim, ó. Θ, você não vai aparecer isso na calculadora. Você vai colocar o inverso. Na calculadora tem essa tecla aqui, ó. Cosseno, o inverso do cosseno de quem? Daquele valor todo na raiz sobre 2, coloca no parênteses, né? De preferência, tá? Por causa da divisão. Aí você vai determinar exatamente 30 graus. Faz o teste aí. Então, eu conheço o ângulo θ que vale 30 graus. Mas, Hélia, e o que isso significa agora? Agora está fácil. Nem tanto era, mas está mais fácil, né? Ó, o que acontece? Eu conheço o ângulo θ, que é 30 graus. Agora eu conheço. Então, eu não quero achar o x, e eu não conheço essa medida. Essa medida aqui é 2. Lembra? 2. Essa medida eu não tenho, eu quero. Isso aqui é um triângulo retângulo, e aqui eu conheço esse ângulo. Então, eu aplico quem? Tangente. A tangente de 30 graus. Por que tangente era? Porque eu quero o cateto, ó, nesse triângulo OAT. Eu quero o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? O x. E eu conheço o cateto adjacente, porque tangente é o quê? É seno sobre cosseno. Ó, tangente é seno sobre cosseno. Então, é cateto oposto sobre cateto adjacente. E essa medida a gente tem. Essa medida é essa daqui, ó. É 2. Quem é a tangente de 30? Vai lá, ó. Tangente de 30 é seno sobre cosseno, que dá esse valor aqui, ó. Este é o valor do cosseno, da tangente de 30. Né? Que neste caso, quem é? Raiz de 3 sobre 2. Ou melhor, sobre 3. E isso vai ser igual a x sobre 2. Perfeito? Vou resolver aqui na frente, multiplicado em cruz. Vai. Não vou fazer direto. Vai dar 3x. 2 vezes raiz de 3, que é 2 raiz de 3. E, finalmente,
o nosso x, que é a nossa medida AT, vai ser o quê? 2 raiz de 3 sobre 3. Este é o valor de x, que eu chamei x, o segmento AT, e, portanto, a nossa resposta, 2 raiz de 3 sobre 3. Está aqui, ó. 2 raiz de 3 sobre 3, que é a nossa medida quem? AT. A medida AT. Porque nós dissemos, né, que AT ali no triângulo, AT vale o quê? O x. Aí nós achamos o x, que é o nosso AT, a nossa medida AT. Tá certo? A figura ficou aí um pouco, né? Mas precisávamos fazer esses rabiscos para a gente entender o que temos, né, do que ficar só falando sem rabiscar. Tá certo? Então, sucesso aí na aprendizagem.